Na aula de hoje, iremos trabalhar com seno, cosseno e tangente de um arco. Inicialmente, vamos trabalhar com o seno de um arco. Observe na circunferência trigonométrica ao lado um arco de extremidade P e medida alfa. Então, foi marcado um arco aqui, cuja medida está indicada por este ângulo alfa. Bem, então nessa mesma circunferência trigonométrica, nós podemos observar um triângulo retângulo formado por O, que é o centro da circunferência, o P, que é o ponto de extremidade do arco, e P', que é a projeção desse ponto P aqui no eixo X, tá? Se quisermos encontrar o seno de alfa, podemos fazer cateto oposto sobre hipotenusa. Bem, substituindo os valores aqui desta razão trigonométrica pelos valores que estão aqui no ciclo trigonométrico, temos que o cateto oposto é a medida deste segmento que vai de P até P'. E a hipotenusa é a medida do centro da circunferência até o ponto P, que está na linha da circunferência. A hipotenusa, portanto, é o raio. E o raio, na circunferência trigonométrica, é unitário. Portanto, o seno de alfa pode ser escrito assim: P', P' sobre 1. Bem, então se nós quisermos o seno deste arco, basta projetarmos aqui no eixo das ordenadas este ponto P. Tá? Então, o seno de alfa será exatamente o valor da ordenada deste ponto P aqui, ó. Terá esta medida do cateto oposto. Logo, sempre que quisermos os valores de seno de qualquer arco, podemos olhar aqui, ó, no eixo das ordenadas, que será agora o eixo dos senos. Cosseno de um arco. Então, vamos pegar a mesma circunferência trigonométrica, tá? Com o mesmo arco aqui de medida alfa, para a gente encontrar agora aonde está o valor do cosseno deste arco. Então, o cosseno nada mais é do que o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Substituindo os valores, o cateto adjacente é representado aqui por esse segmento que vai de O até P'. E a hipotenusa vai de O até esse ponto P. A hipotenusa é o raio e o raio é unitário. Portanto, o cosseno é dado por O'P' sobre 1. Logo, podemos concluir que o cosseno de um arco é a abscissa da extremidade desse arco, né? Que está representado aqui
pelo ponto P. Então, se eu quiser saber qual é o cosseno deste arco alfa, eu projeto a extremidade dele aqui, ó, no eixo das abscissas. Então, o eixo das abscissas será o eixo dos cossenos. Para entendermos o conceito de tangente de um arco trigonométrico, vamos considerar como eixo das tangentes o eixo real T, perpendicular ao eixo das abscissas, tá? E com mesma orientação que o eixo das ordenadas. E ele tem origem aqui no ponto A. Para cima, valores positivos, para baixo, valores negativos. Então, aqui nós temos a semelhança entre dois triângulos, certo? O triângulo OPP' e o triângulo OTA. Então, se eles são semelhantes, né? Porque eles têm esse ângulo aqui em comum, podemos escrever esta igualdade. O segmento OP' está para o segmento OA. Olhem aqui, OP' está para OA, assim como P' está para TA. Substituindo os valores, né? Já sabemos que P' tem uma projeção aqui no eixo das ordenadas, que é o seno, e O'P' tem uma projeção aqui no eixo das abscissas, que é o valor do cosseno. Substituímos o valor de O'P' por cosseno de alfa, e OA é o valor do raio 1, igual P' substituímos por seno de alfa sobre TA. Logo, né, multiplicando em cruz aqui, aplicando a propriedade fundamental das proporções, né, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, teremos que TA é igual a seno sobre cosseno, e seno sobre cosseno nada mais é do que a tangente de alfa. Então, o cosseno de alfa tem que ser um valor diferente de zero, né, para que exista essa tangente. Então, a gente não pode ter aqui no denominador um valor igual a zero, certo? E o alfa, então, tem que ser diferente a π sobre 2, que é 90 graus, mais k vezes π. Isso aqui eu vou explicar depois melhor para vocês. Então, a tangente de alfa é a ordenada do ponto T.
reduções ao primeiro quadrante. Então, vamos lá. Quando vocês estiverem trabalhando no primeiro quadrante, vocês vão ter os ângulos notáveis, que são aqueles que vocês já conhecem. 30 graus, 45 graus ou 60 graus, tá? Então, aqui no primeiro quadrante não tem problema nenhum. O seno é positivo, o cosseno é positivo e a tangente também é positiva. Uma beleza, tá? Bom, quando vocês trabalharem no segundo quadrante, vocês também vão trabalhar com relação a esses mesmos ângulos. Só que no segundo quadrante, o que vai acontecer? Vai estar faltando ou 30, ou 45, ou 60 graus para 180. Então, vocês vão ter que fazer uma subtração para descobrir quanto vale aqui, né? Se vale 30, 45 ou 60. Por exemplo, imaginem que vocês tenham um arco de 120 graus, tá? Então, 120 graus, o que significa? 180 menos 120 vai dar 60. Então, ele vai ter o mesmo valor que o seno ou o cosseno ou a tangente de 60 graus que está lá no primeiro quadrante. Por isso que a gente chama de redução ao primeiro quadrante, tá? Você vai lá na tabela dos ângulos notáveis e vai procurar, por exemplo, o seno de 60, tá? Então, seno de 60 no primeiro quadrante, ele é raiz de 3 sobre 2. No segundo quadrante, você só vai ter que ajustar o sinal. Ah, é positivo também. Então, beleza. Se fosse o cosseno de 60 graus. Lá no primeiro quadrante, o cosseno de 60 graus seria um meio positivo. Só que aqui no segundo, você vai projetar no eixo dos cossenos aqui, ó, e vai verificar que ele é negativo. Então, é só acrescentar o sinal de menos. Se fosse a tangente, você projeta aqui passando pelo centro e também teria um valor negativo, tá? Então, só lembrando, deixa eu apagar aqui tudo que eu fiz. Só lembrando, pessoal, não esqueçam, quando vocês estiverem trabalhando aqui no segundo quadrante, o que vocês vão ter que verificar? Quanto falta para 180 e não pode esquecer dos sinais. Terceiro quadrante, o que vai acontecer? Bem, quando você estiver no terceiro quadrante, você já passou de 180. Então, ou você vai ter passado 30, ou 45, ou 60. Faz igual ao que você fez aqui no segundo quadrante. Só que no terceiro, ó, cuidado, o seno é negativo e o cosseno aqui é positivo. Tangente projeta pelo centro, ó, ela é positiva, certo? Então, no terceiro quadrante, verifique quanto passou de 180 e não esqueça dos sinais. E se você estiver no quarto quadrante, mesmo raciocínio. No quarto quadrante agora, você vai verificar quanto falta para 360 e não pode esquecer dos sinais. Então, por exemplo, vamos imaginar que o teu arco aqui no quarto quadrante seja de 315 graus. Então, você está no quarto, você vai ver quanto falta para 360. Faltam 45 graus. Você vai lá na tabela dos ângulos notáveis e procura, por exemplo, vamos supor que seja o cosseno. Cosseno de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Volta aqui, verifica o sinal, também é positivo. Então, beleza. O cosseno de 315 é igualzinho ao cosseno de 45 graus. Tá? Então, aqui, ó, ao lado, eu coloquei para vocês todas as possibilidades que podem aparecer, né? Girando aí no sentido anti-horário. Então, vocês podem ter aqui no primeiro quadrante 30, 45, 60. No segundo, 120, 135 e 150. Vejam, o 120, ó, é simétrico ao 60. O 135 ao 45. O 150 ao 30. Aqui no terceiro quadrante, ó, o 210 é simétrico ao 30, o 225 ao 45, o 240 ao 60, tá?
Então, aqui no segundo, quanto falta para 180. Aqui no terceiro, você vai ver quanto passou de 180. E se você estiver trabalhando no quarto quadrante, você vai verificar quanto falta para 360. No primeiro quadrante é uma belezinha, né? Tudo positivo, vai ser 30, 45 ou 60. Se for no segundo, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente projeta passando pelo centro é negativa. Se for no terceiro, qualquer um que você projetar aqui, ó, o seno vai ser negativo, ó, cosseno também vai ser negativo, a tangente vai projetar passando pelo centro, vai cair lá na parte positiva dela. E no quarto quadrante, ó, projetando aqui no cosseno negativo, projetando no seno negativo, passa pelo centro aqui, projetando na tangente negativo, ok? Então é isso, pessoal. Agora sobre valores notáveis do seno e do cosseno. Assim como na trigonometria do triângulo retângulo, também na trigonometria do ciclo trigonométrico há ângulos que são mais utilizados e por isso eles são conhecidos como ângulos notáveis, tá? Bem, quando vocês trabalhavam com o triângulo retângulo, os ângulos notáveis eram 30, 45 e 60. Então agora a gente vai ampliar um pouquinho esses ângulos e visualizar aqui no ciclo trigonométrico os seus valores. Então, para os valores de seno, vocês vão olhar aqui, tá? E para os valores de cosseno, vocês vão olhar aqui. Inicialmente, eu estou bem na origem aqui do nosso ciclo trigonométrico, eu não girei nem no sentido anti-horário e nem no sentido horário e, portanto, eu estou com um ângulo de 0 graus. O cosseno de 0 graus será 1, por que 1? Vamos lembrar que estamos no ciclo trigonométrico e que o raio da nossa circunferência é unitário. Então, o valor máximo do cosseno, que você vai olhar aqui no eixo X, é 1 unidade. E o seno é 0, porque quando a gente projetar este ponto aqui lá no eixo dos senos, vamos chegar na origem do sistema cartesiano e o valor dele será 0, tá? Então, vamos começar a girar aqui um pouquinho. Vamos girar aqui até aproximadamente 30 graus, ó. Então, o seno de 30 graus será meio, né, que tá aproximado, e o cosseno de 30 graus será 0,87. Esse aqui é o resultado da divisão da raiz quadrada de 3 por 2, né, porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aqui o seno de 30, 1 sobre 2. Bem, outro ângulo notável seria esse aqui, ó, de 45 graus. Então, cheguei bem próximo aqui de 45 graus, onde eu tenho um seno num valor aproximado de 0,71 e um cosseno também num valor aproximado de 0,71. Vamos lembrar que os valores de seno e cosseno são iguais a raiz de 2 sobre 2, tá? Próximo ângulo notável está aqui, 60 graus aproximadamente, quando o cosseno vale 1/2 e o seno vale raiz de 3 sobre 2, que aproximadamente vai dar 0,87, tá? Bem, esses já são conhecidos, né? Agora a novidade aqui, ó, 90 graus. Então, quando eu estiver trabalhando com um ângulo de 90 graus, o que vai acontecer para o cosseno? O cosseno de 90 será 0, porque agora eu tenho que projetar esse ponto aqui no eixo dos cossenos e eu vou cair bem na origem aqui do sistema cartesiano, onde eu tenho um valor de 0. Já o seno vai ter o valor máximo aqui para o seno, que é 1, lembrando do raio unitário da nossa circunferência trigonométrica, tá? Bem, então agora quando a gente girar para o segundo quadrante, nós teremos valores simétricos a esses no primeiro quadrante, ó, tá? Então, o que vai acontecer quando você estiver trabalhando aqui no segundo quadrante? Você vai fazer a verificação de quanto está faltando para 180 graus e vai procurar o valor lá na tabela dos ângulos notáveis apenas fazendo um ajuste do sinal. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro ângulo que eu tenho é aproximadamente 120 graus. Então, se você fizer
180 menos 120, você vai descobrir que este ângulo aqui, ele vai ter o mesmo valor, tá? Mas não vai ter o mesmo sinal que o valor lá da tabela dos ângulos notáveis de 60 graus, ok? Então, você procura lá o seno e o cosseno de 60, tomando cuidado em projetar aqui, ó. O cosseno vai cair na parte negativa e por isso, olha aqui, ó, ele tem um valor negativo. E o seno vai cair aqui na parte positiva do eixo dos senos, então o valor dele é positivo, ok? Bem, descendo aqui mais um pouquinho, ó, eu vou chegar muito próximo aqui de 135 graus agora. Então, deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Esse arco agora, né, este ângulo de 135 graus, ele equivale lá no primeiro quadrante ao de 45. Então, você vai verificar aqui que está faltando para 180 graus 45. Vai lá na tabela, procura o seno e o cosseno, que é a raiz de 2 sobre 2, e faz o ajuste dos sinais, né? O cosseno vai ter um valor negativo, porque estamos no segundo quadrante. Agora, vamos vir para cá, ó. Então, bem próximo aqui, mais ou menos aqui, aproximado a 150 graus. Então, o que acontece aqui? Eu vou verificar que está faltando 30 graus, né, para 180. Então, vou lá na tabela dos ângulos notáveis e procuro o seno, cosseno de 30 graus e ajusto os sinais aqui, ó. O cosseno vai ter um valor negativo. Bem, então agora a gente já está caminhando aqui para 180, ó. 180 graus, o seno vai ser 0, faz a projeção aqui, ó. Cai na origem. E o cosseno é menos 1, que a gente está aqui do outro lado, né? Do ciclo trigonométrico, aqui do outro lado do eixo, na parte negativa do eixo X, e como o nosso raio é unitário, então aqui vai valer menos 1 para o cosseno. Continuando aqui, ó, agora o que vai acontecer? Passar de 180 graus. Então, eu vou passar aqui inicialmente 30 graus de 180. Então, vou estar mais ou menos aqui, ó. 180 mais 30, 210 graus, ó, bem próximo aqui a 210 graus. Vai lá na tabela e procura o seno e o cosseno de 30 graus, só que agora, veja, o teu seno vai ser negativo e o teu cosseno também vai ser negativo, porque você está trabalhando no terceiro quadrante, tá? Vamos aqui agora com relação a 45, ó. Então, seriam 180 mais 45, você vai cair aqui quase aqui, ó, aproximadamente 225 graus, ó. Tá? Então, 45 graus, seno e cosseno é raiz de 2 sobre 2, só que por estarmos no terceiro quadrante, esses dois valores aqui serão negativos. Agora, a gente vai mais 60 graus aqui, ó. Então, a gente veio para aproximadamente 240 graus, ó. Tá? Então, 240 graus, quer dizer que passou de 180 a 60, vai lá na tabela, procura os valores do seno e do cosseno para 60 e faz o ajuste dos sinais. Ambos são negativos, ok? Agora, vamos vir aqui para 270, ó. Em 270 graus, você vai ter um cosseno igual a 0, que vai ter que projetar aqui no eixo dos cossenos, vai cair na origem, e o seno vai ter o valor de mínimo aqui, que é menos 1, certo? Porque está na parte negativa aqui do eixo dos senos. Continuando aqui, ó, agora eu estou me aproximando de 360. Então, eu vou verificar quanto está faltando para 360. Vamos considerar aqui 300 graus, tá? Então, vai estar faltando 60 graus para 360. Eu procuro os valores de seno e cosseno de 60 graus, só que eu faço ajuste de sinal, ó. O seno é negativo porque eu estou no quarto quadrante. E o cosseno é positivo por eu estar no quarto quadrante. Bem aqui, ó. Agora eu estou muito próximo de 315 graus, tá? Vamos considerar aqui 315 graus. Tá faltando 45 para 360.
vai lá na tabela dos ângulos notáveis, o seno e o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2, só que o seno é negativo, tá? Agora aqui, ó, vai faltar 30 graus para os 360, tá? 30 graus aqui, ó, muito próximo de 330 aqui, ok? Vai lá na tabela dos ângulos notáveis, né? Esse ângulo aqui, ele vai ter o mesmo valor para o seno e para o cosseno de 30 graus, só que o seno, ó, é negativo. E quando você voltar aqui, você tem uma volta inteira, 360 ou 0 graus, que vai ter o mesmo valor de cosseno e de seno.